E o advogado do deputado federal Daniel Silveira, doutor Paulo Faria, pediu a suspeição de 9 ministros do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira para o julgamento do parlamentar marcado para 20 de abril na Corte. Os ministros citados são Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, em virtude de decisões que envolvem Silveira. Em 1º de abril, o STF formou maioria a favor das medidas estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes contra Daniel Silveira, depois de o parlamentar ter se recusado a cumprir uma decisão inconstitucional que envolvia a colocação de tornozeleira eletrônica. Dos 11 ministros, apenas Nunes Marques e André Mendonça foram contra as determinações. Na ação, Paulo Faria lembra que, no julgamento, o grupo de 9 ministros referendou as ilegalidades e inconstitucionalidades da decisão proferida pelo senhor Alexandre de Moraes em 30 de março de 2022, em que impunha de forma monocrática medidas cautelares. Começo essa com você, Fiuza. O que achou dessa iniciativa da defesa do deputado? Eles estão tentando aí chamar a atenção, porque o espetáculo está montado no Supremo. O espetáculo de banimento do deputado Daniel Silveira está montadinho no Supremo. Eles vão agindo dessa maneira, aos atropelos. Eles tiveram a cumplicidade covarde da Câmara dos Deputados, mais uma vez, nesse constrangimento, de mandar o deputado exercer o seu mandato dentro da Câmara com uma tornozeleira eletrônica. Isso aí não foi sequer apreciado pela Câmara. No ato, assim, a Câmara declarou ao Brasil que é uma instituição covarde. E estava aí também prestes agora a aprovar aquele famigerado projeto de lei das fake news, que é uma lei da mordaça, e o pedido de urgência estava quase sendo aprovado, até que houve uma grita da sociedade, essa sociedade que eles querem calar justamente para isso, para ninguém ouvir mais grito de ninguém contra esses absurdos. Então, essa Câmara, ela anunciou que ela é covarde. E o presidente da Câmara, que eu sempre ressalvo aqui, deputado Arthur Lira, que foi propositivo, diferentemente do Rodrigo Maia, em vários temas importantes da agenda macroeconômica brasileira, nesse momento passou a liderar essa covardia ao fazer uma nota vergonhosa, indefensável, entregando a cabeça, mais uma vez, do deputado Daniel Silveira ao STF, dizendo que ele exigindo os direitos de que aquelas medidas cautelares fossem apreciadas pela Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira chamou isso em nota oficial de exploração midiática do plenário da Câmara. Isso aí é uma completa falta de noção do que seja a democracia e do que seja o parlamento. Então, lá no STF está montado ali o abatedouro. Ações exorbitantes que não são contrastadas por ninguém, eles irão em frente. O que a defesa do deputado está fazendo mais uma vez, procurar chamar a atenção da sociedade. No Senado já surgiu um movimento para convidar o ministro Alexandre de Moraes a ir ao Senado dar explicações sobre suas medidas, e eu acho que é por aí. Quer dizer, tem que começar a falar contra. Mas o mais importante, falar contra não, tem que começar a exigir a fundamentação no direito desses atos de vontade, de política do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que nós esperamos, aí o pessoal diz, não, tem 2 ministros ali que estão divergindo. Isso é muito importante. Não interessa só, nesse momento, o placar da votação. É preciso que dentro do Supremo Tribunal Federal comece a haver o constrangimento desses aí que deram adeus, que viraram as costas. Aí a aferição da sociedade, eles se sentem protegidos pelo Senado e por essa imprensa que virou consórcio. Mais uma vez, desculpem, parece um disco arranhado, mas é isso aí mesmo que eu quis dizer. Essa congregação aí de interesses particulares. Então, eles vão ao sabor aí dessa toada, eles irão, com toda certeza, decidir por um ato de vontade inviabilizar a continuidade aí da carreira política, pelo menos a curto prazo, do deputado Daniel Silveira. A gente quer ver o contraditório dentro do STF e tem que ser um contraditório eloquente, porque eles gritam muito, eles têm muita manchete, esses que estão fazendo política no STF. A gente quer ver a crítica em alto e bom som por parte
dos senhores ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques dentro do Supremo. Você, Zé, 3 minutos. O juiz, ele jamais pode julgar com emoção e muito menos com ódio. O amor também é reprovável quando se trata de decisão. Ao juiz, toda a Constituição brasileira deu o poder de decidir. Não é a última palavra, eu tenho falado isso aqui, porque o processo brasileiro não admite um poder sobre o outro, né, o poder moderador. Quando a última palavra que alguém tem que dar, a última palavra é do Supremo, o processo se reinicia através de uma ação no Legislativo, no Congresso Nacional. Isso é para mostrar que ninguém dá a última palavra, porque o sistema pode ser reiniciado. Mas um juiz, quando ele julga com ódio, a sentença é esquisita, a sentença é capenga, a sentença é parcial. Esta é a realidade. Eu acho que o juiz pode ir além, né, do que está na legislação para ver as circunstâncias, mas com limites, com definição, nos limites da própria lei e da própria Constituição. E quando um ou mais juízes, a gente falava muito aqui do Alexandre de Moraes, mas só que agora o plenário do Supremo, menos 2 ministros, né, acabaram endossando a decisão do ministro Alexandre de Moraes para dar mais gravidade ao processo e não para reduzir o problema e não para diminuir a injustiça. Então, faz bem a defesa do Daniel Silveira pedir que esses juízes se coloquem numa condição de não decidir, porque já se trata de uma rusga pessoal. Veja que coisa humilhante, uma disputa pessoal. É claro que ele não vai ganhar. O Supremo, o ministro, ele que tem que se considerar parcial, impedido para não julgar. Mas nesse caso é claro que os ministros não irão se considerar impedidos, né? Voltando a falar sobre o tema que trouxemos anteriormente, então, esse pedido de suspeição que foi apresentado pela defesa do deputado Daniel Silveira para tentar evitar que 9 ministros do STF participem do julgamento do recurso apresentado pelo deputado. Queremos ouvi-la também, Ana. Olha, Vitor, o doutor Paulo Faria, correto aí, né, nessa análise dele, até porque nós temos visto que há uma perseguição em curso, sim, né, contra o deputado Daniel Silveira. Eu recomendo muitíssimo à nossa audiência o programa Direto ao Ponto com Augusto Nunes, quando ele trouxe o doutor Ives Gandra, a doutora Tameia Danelon e a deputada... Quem foi a mesma, Augusto? Deputada Janaína. Isso, a deputada Janaína, exatamente. Um programa, assim, assistam com papel e caneta na mão, porque é absolutamente cheio de informações relevantes sobre isso. E ali o doutor Ives Gandra, ele fala, né, é muito difícil você, e ele fala com todo respeito a todos os ministros, da sua, inclusive, muito boa relação com todos os ministros ali, e ele fala que é difícil você apoiar um inquérito onde a vítima é o investigador, é o juiz, é o policial, é absolutamente tudo dentro do inquérito. E isso está acontecendo não apenas com o Alexandre de Moraes, mas dentro do corporativismo que nós temos visto que o STF proclama, né? O voto aí contrário sobre questões ambientais do ministro Nunes Marques à ministra Carmen Lúcia, nós vimos que é um absurdo alguém votar contra, né? O colegiado ali, né? Somos todos, ficamos todos no uníssono, falamos uma voz só, e aí que absurdo, um ministro Nunes Marques ou o ministro André Mendonça discordando dos votos, né? Então parece que a entrada desses 2 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro causou ali um pequeno terremoto, e agora é acompanhar o que está acontecendo, mas sem deixar de esquecer, Vitor, que não é apenas o STF que se apequena diante desse corporativismo e dessas inconstitucionalidades, mas a própria Câmara também. A Câmara tem o poder
constitucional e institucional de reverter e muito esse caminho do deputado Daniel Silveira. Então é preciso fazer pressão também na Câmara, no Senado, para que o senador Rodrigo Pacheco coloque em plenário, que ele disse que não, mas temos que continuar fazendo pressão, que ele coloque em plenário a votação dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e na Câmara para que o Arthur Lira comece a reverter esse absurdo e essa inconstitucionalidade e ilegalidade cometida contra um deputado da Casa. Augusto. Olha, determinados documentos aí eles entram para a história, né? Você não percebe a exata importância dele no momento em que ele é divulgado, porque você ainda está sujeito a essas versões, choque de versões, as mentirosas aí que confrontam a realidade. Esta defesa, essa petição, esse pedido feito pelo advogado do Daniel Silveira, que, como antecipa, o Guilherme vai dar em nada, porque pede prova a suspeição de 9 ministros, e essa petição será julgada pelos próprios ministros, evidentemente. Eles vão se absolver, vão julgar e vão condenar. Agora, ele tem uma importância parecida com outros documentos que, com o tempo, foram ganhando a relevância histórica merecida. Tem um texto famoso do escritor Émile Zola, que é o J'accuse, eu acuso, em francês, em que ele prova que um capitão está num filme chamado O Oficial e o Espião, que é um filme que está na Netflix. Vocês vão ver a história, vale a pena, vejam. E vocês vão ver que quem lembra esse episódio, quem pretende lembrar, diz assim, não, aí o Émile Zola escreveu esse texto, publicado num jornal, e as coisas mudaram. Não, demorou muito. Hoje, com o tempo histórico, é medido de outra forma, você acha, não, durou 3 anos, o que são 3 anos? 3 anos são uma eternidade, quando você vive no tempo presente. Nós estamos vivendo o caso da Daniel Silveira. Ele foi 8 meses preso. Isso no futuro é só 8 meses, é uma vida para quem está preso. Pois bem, o que diz, leiam o pedido, que é longo e que termina com um artigo brilhante publicado na Revista Oeste desta semana pelo Zé Roberto Guzzo. Ele transcreve o artigo, que prova que os 9 que ele menciona têm o culpado, o culpado por crimes contra a Constituição, que é o Alexandre de Moraes, e 8 comparsas, não são juízes, mas depois do que fizeram. Ele prova que, como diz o Guzzo, o Alexandre de Moraes escolheu um perseguido de estimação e não para de cometer injustiças envolvendo até a mãe. A história vai recompor a verdade. Todos os fatos, e são fatos, os mencionados pelo advogado do Daniel Silveira, esses fatos vão ser colocados na conta dos que fizeram o papel de vilões na história, que são os ministros do Supremo. Eu repito que eles estão agindo fora da lei. E um dia vai ficar claro que de determinado ano a determinado ano, o Brasil teve um Supremo Tribunal Federal que afrontava a Constituição diariamente sob o silêncio de jornalistas, deputados, senadores e homens conhecidos pusilânimes. Porque foi com uma clareza solar que o doutor Ives Gandra mostrou num determinado trecho do programa que o Lula é culpado e que uma juíza só não pôde condená-lo de novo, porque ela não podia usar as provas em que se basearam os 9 juízes que condenaram o Lula, até a terceira instância chegou à condenação.
Num outro momento, o Ives Gandra prova que o Supremo está agindo na ilegalidade. Isso é gravíssimo. No momento, a imprensa pode achar, a imprensa velha, pode achar que está reescrevendo a história a favor dos bandidos. Mas isso jamais aconteceu. Eu repito aqui que os fatos sempre prevalecem. Vão prevalecer mais uma vez e eles vão entrar para a história. Um asterisco da história já está de bom tamanho. No papel que eles de fato desempenharam. Os bandidos da história.